Só que aí eu queria dar um informe, na verdade, para que todo mundo faça o esforço aí de inclusive garantir o tempo e tudo mais, mas a questão financeira da nossa entidade no último período. Eu acho que não teve uma mobilização em que a gente ligou a televisão e não viu uma bandeira da ANEEL, não viu a intervenção da ANEEL, com muito panfleto, um monte de bandeira, cartaz, aparecendo muito bem, conseguindo levar os nossos panfletos para os locais de estudo, sala de aula e para as passeatas, e tudo isso depende do financiamento nosso, da nossa entidade. Então, o almoço mais a taxa que a gente está disponibilizando aí faz parte também da nossa campanha financeira para garantir o que já foram as intervenções e os nossos próximos materiais. Então, para todo mundo aí comer aqui com a gente, o pessoal vai trazer. Agora eu vou passar para a Arielle da Executiva Nacional. Bom dia, gente. Bom, eu sou a Arielle, como a Lígia já apresentou, eu sou da Executiva Nacional da ANEEL, sou também do DCE da USP, e acho que a gente está aqui nessa Assembleia Estadual da ANEEL, com a presença tão forte das universidades do interior, com a galera de Campinas, a galera de São Carlos, de Ribeirão Preto, o pessoal que veio aí, os secundaristas que levantaram toda a mão aí quando a Juninha perguntou, a galera de São Paulo que está aqui também, acho que é a expressão do fortalecimento da nossa entidade e mais, do desafio e da dimensão do que está colocado na nossa frente. E aí, nesse sentido, a minha intervenção aqui, vou tentar jogar luz em alguns aspectos que acho que são os mais importantes. E eu vou começar por uma questão que eu acho que é preliminar, assim. Tem a ver com a gente compreender que as mobilizações de junho, para além de elas terem mudado o país do ponto de vista de que a gente conseguiu de fato vitórias concretas, então a gente conseguiu fazer os governos recuarem no aumento das passagens, a gente conseguiu fazer com que a cura gay saísse de pauta, a gente conseguiu fazer com que a PEC 37 fosse anulada e várias outras vitórias que a juventude teve, ela também trouxe um elemento determinante, que tem a ver com o fato de que junho revelou aos olhos de todos aonde está a verdadeira esfera de decisão política do país. Revelou aos olhos de todos que a esfera de decisão política não é na representação parlamentar que a cada 2 anos nos fazem votar e, teoricamente, exercer o nosso dever cívico. Revelou que a esfera de decisão política ela está na participação política de cada um, direta, nas mobilizações de rua. E isso é muito importante porque a rua, de espaço de passagem, onde a gente ia para a escola, ia para a universidade ou ficava horas preso no trânsito, passou a ser de fato um espaço de estadia, de permanência, onde a gente tem que ficar lá para poder de fato fazer o nosso país avançar, para poder de fato conseguir transformar a realidade. Agora tem uma outra coisa que eu acho que é importante. Se de fato todo mundo concorda que a realidade política do país mudou, que ela é diferente do que era no período anterior, é também verdade que a vida cotidiana dos trabalhadores da juventude, essa não mudou. Essa segue com várias contradições, como acho que já ficou bastante claro aqui pelas intervenções tanto da Maria Lúcia quanto da Joaninha, do ponto de vista da situação econômica que se avizinha, mas também para nós da juventude, do que significa o nosso próprio futuro. Do que significa se formar em uma universidade, ralar muito para se formar em uma universidade. E ao sair da universidade, não ter um emprego garantido, como era garantido com os nossos pais há menos de uma geração atrás. E nesse sentido, a ANEEL, como a Lígia estava apontando aqui, cumpriu um papel fundamental em toda essa mobilização. Nós podemos nos orgulhar de dizer que a gente estava de fato em todas as mobilizações que aconteceram no país. Em cada uma das cidades onde houveram manifestações, onde houveram lutas, em todas as cidades onde houve luta contra o aumento das passagens, e antes, na luta que havia em todas as universidades, em defesa da educação pública, a nossa entidade estava na linha de frente desses processos. E agora, em agosto,
que é fazer a juventude permanecer na rua. E aí, nesse sentido, acho que o mês de agosto é um mês decisivo. Nós nos demos o desafio, desde a Comissão Executiva Nacional, de lançar uma jornada de agosto em defesa do passe livre, que já está na rua, que desde o dia 5 de agosto ocupou a primeira Câmara de Vereadores aqui no nosso país, lá em Belém, e que lançou uma carta chamando ocupações de Câmara e a luta por uma jornada nacional pelo passe livre estudantil em todo o país. E desde lá foram mais de 15 ocupações de Câmara. Nós fizemos ocupação de Câmara em Maceió, em Natal, participamos das ocupações de Câmara em Porto Alegre, em BH, que haviam até acontecido antes. Vários outros processos aqui em São Paulo. Participamos da ocupação de Câmara de Campinas e principalmente da ocupação de Câmara de São Paulo. E conseguimos colocar o tema do passe livre como um tema para ser debatido por todos os governos. E nesse sentido, no último dia 22, essa quinta-feira, aqui em São Paulo, acho que todo mundo tem que ter clareza do que aconteceu aqui nessa cidade. A gente conseguiu fazer, a despeito de todo o boicote que a gente sofreu das outras organizações, infelizmente, e sozinho conseguimos lotar uma audiência pública para debater o tema dos transportes aqui em São Paulo. Entregamos um projeto de lei de passe livre estudantil para que seja avaliado pela Câmara de Vereadores, mas principalmente que esse debate entrasse no debate cotidiano de toda a sociedade aqui de São Paulo. E esse objetivo, não tenham dúvidas, nós conseguimos cumprir. Conseguimos cumprir... Conseguimos cumprir porque a gente conseguiu uma vitória muito concreta. Hoje existe uma CPI dos transportes aqui em São Paulo. Uma CPI que, infelizmente, é dominada pelo próprio governo da prefeitura, em que não está avançando até o momento em nenhum questionamento de fato relativo às planilhas de transporte aqui, mas que, a partir da nossa intervenção, vai pautar no dia 12 de setembro o debate do passe livre para estudantes. E o passe livre para estudantes é uma luta muito concreta e muito necessária, principalmente porque é um direito garantido pela Constituição Federal, é responsabilidade dos governos garantir o ir e vir dos estudantes das escolas para as suas casas, das suas casas para as escolas, e nós queremos mais, queremos que também os jovens possam ter acesso à cultura, que isso seja garantido, e acesso à cidade, que isso seja garantido pelo governo. E hoje por hoje é concretamente uma das principais causas de evasão escolar. 1/4 dos jovens que abandonam as escolas hoje abandonam porque não conseguem ter acesso ao transporte público ou porque não conseguem pagar as altas tarifas que nós temos que pagar atualmente. O passe livre existe hoje, ainda que com limitações no Rio de Janeiro, no Distrito Federal, em Cuiabá e agora em Goiânia, a partir da luta da juventude no mês de junho, foi aprovado o passe livre. E nesse momento, a partir da intervenção da ANEEL, nós estamos com um projeto de passe livre de iniciativa popular em Porto Alegre, a partir do bloco de lutas e a intervenção que a gente tem lá no Rio Grande do Sul. Há um projeto para ser apresentado, já foi apresentado um projeto em Belém, que teve a votação de 14 votos a favor dentro da Câmara, 18 abstenções e nenhum voto contra. Nenhum vereador teve a coragem de votar contra o passe livre. E ao contrário, quiseram fazer uma manobra de votar, se abster da votação para que essa votação fosse cancelada. E a luta agora lá é para que a gente cancele essa votação e se refaça a votação. E se fortalece. Porque fica cada vez mais claro, como eu disse, que não vai ser por dentro das câmaras de vereadores e nem tampouco vai ser a partir da vontade desses vereadores que o passe livre vai ser de fato instaurado em todo o país. E nesse sentido, a luta aqui em São Paulo, ela ganha uma importância nacional, gente. Acho que todo mundo tem que ter clareza que conquistar o passe livre em São Paulo é conquistar o passe livre em todo o país. Assim como foi com o aumento das passagens. Assim que a gente conseguiu baixar a passagem em São Paulo, 2 dias após, as passagens começaram a cair, o aumento das passagens em todo o país. E é essa luta que está nas nossas mãos. Nesse sentido, é muito possível, mais do que em qualquer outro lugar, conquistar essa demanda da juventude aqui na nossa cidade. E como que a gente vai fazer isso? Vai fazer isso de uma forma muito clara, como já vem sido colocado aqui desde a apresentação da Maria Lúcia, agora que a Joaninha reafirmou
afirmou mais uma vez, mas mudando a prioridade econômica, de por onde passa a prioridade econômica dos nossos governos. Em São Paulo, as empresas de ônibus têm o maior lucro do país. É o maior lucro da média nacional. Enquanto na média nacional os caras lucram 4%, aqui em São Paulo lucra 6,8%. E mais, se tratam de empresas familiares que dominam todas as partes que dizem respeito ao transporte. Então, por exemplo, só para dar um exemplo, uma única empresa, um único empresário da família Ruas, aqui em São Paulo, detém 57% das passagens diárias na cidade de São Paulo. Você tem noção quanto de dinheiro essa família sozinha consegue ganhar? Só esse cara tem 50 empresas de transporte em todo o país. E isso a gente está falando a partir das planilhas da Trans. Planilhas essas que hoje estão completamente questionadas. São planilhas que são feitas para que ninguém consiga ter, de fato, a compreensão do que são essas planilhas. A gente conseguiu, na nossa ocupação na Câmara de São Paulo, além da audiência pública, ter acesso aos documentos. E por que a gente conseguiu acesso aos documentos de maneira tão simples? Porque ninguém consegue entender. Nós vamos ler os documentos e assim como todo mundo, ninguém vai compreender o que está escrito naqueles documentos. Então o que é preciso? Não só que se abram as planilhas, mas que de fato se traduzam as planilhas. Que se questionem o que significa uma única empresa poder tá conseguindo ser a empresa que é a mesma empresa que vende os ônibus, a empresa que reforma o chassi dos ônibus, a empresa que reforma os pneus dos ônibus, é do mesmo dono. Essa é a situação do transporte público aqui em São Paulo e não tenho dúvidas. Hoje o que acontece com o metrô, a denúncia de corrupção que acontece com o metrô em apenas 4 contratos do metrô de São Paulo, que já somam mais de R$1 bilhão em 4 contratos, isso com certeza indica que está tudo contaminado. E essa é a nossa luta. É a luta para que a gente consiga, de fato, conquistar essa demanda da juventude. E como que ela se combina nesse sentido com a mobilização de agosto? Com um grande dia 30. Está na nossa mão construir um dia 30 que consiga ser o dia 30 do passe livre, em que a gente consiga organizar atos com secundaristas nas portas de escola, em que a gente vá para os bairros organizar atos, mas que também o dia 30 seja o potencial de luta das nossas escolas, das nossas universidades. Porque se é verdade que o mês de junho conseguiu contaminar as mobilizações de rua, é também verdade que as universidades agora têm como tarefa se contaminar com o que foi a mobilização de junho. Isso já está acontecendo. E com isso eu quero muito citar algumas lutas que estão acontecendo nas universidades que eu acho que já tem que ser parte do nosso horizonte. Na Universidade de Direito da USP, que é uma das universidades mais tradicionais do país, e tradicionais eu digo não do ponto de vista da sua tradição, mas do ponto de vista das coisas como funcionam, da legalidade, das regras, da maneira como as coisas têm que ser encaminhadas. Hoje os estudantes de Direito da Universidade de São Paulo estão questionando essa legalidade. Questionando a legalidade, ocupando a sua congregação, que já foi ocupada 2 vezes por esses estudantes, organizando uma greve, que é a despeito da direção do centro acadêmico, que vem agora tentando boicotar essa greve. Na quinta-feira da semana passada chamou uma assembleia às pressas para tentar acabar com a greve, e uma assembleia com 400 estudantes, a ampla maioria foi a favor da manutenção da greve no direito. E a greve que hoje questiona a falta de professores, que questiona o fato de os estudantes não poderem escolher de fato para onde vai a sua graduação, porque simplesmente tem que cumprir matérias de optativas onde não há professores. Então, na prática, uma grade curricular que já está toda montada. E não para por aí. A USP Leste também vem dando lição de mobilização. Os estudantes da USP Leste, mais uma vez, estão encarando a situação em que a universidade quer fechar novamente cursos, quer de novo fazer com que os currículos sejam determinados a partir das vontades de uma universidade que é pensada de maneira elitista, que é pensada de maneira racista, em que os cursos são voltados para o mercado e onde os estudantes não podem questionar para onde vão ou para onde vão os recursos ou que cursos que ficam, se mantêm, quais cursos que abrem. E lá hoje há uma mobilização, os estudantes vão de novo organizar assembleias na semana que vem, vão organizar paralisação no dia 30, se somando ao Dia Nacional
canal de mobilização. E hoje, agora, a gente estava como convidado aqui para nossa assembleia a Helena do Luta Popular. E infelizmente, por um motivo bom, ela não vai poder vir. Porque essa madrugada o Luta Popular realizou mais uma ocupação de um terreno aqui na região de Osasco. E nesse sentido, acho que se tem apenas algumas lutas, tenho certeza que há muitas outras aqui que as pessoas podem colocar nas suas falas, a Unicamp, a galera das outras universidades que estão presentes aqui. Eu citei essas porque eu acho que os exemplos são muitos. A Janine estava falando aqui da greve da educação no Rio de Janeiro, que também está nesse momento, num momento muito importante de enfrentamento com a política do governo lá. E eu citei tudo isso porque eu acho que o desafio de construir o dia 30 para a gente da ANEL tem a ver com conseguir combinar as mobilizações da juventude que dizem respeito aos enfrentamentos da cidade, que dizem respeito a enfrentar a máfia dos transportes, que dizem respeito a entrar de fato a fundo no tema da necessidade da gente mudar a lógica do transporte, de estatizar o transporte público em todo o país, de conseguir de fato chegar à tarifa zero, de tirar da mão dos empresários o lucro que eles ganham rios de dinheiro às custas de um transporte público de péssima qualidade. Mas também da gente conseguir combinar as pautas das nossas universidades, de questionamento da educação, das pautas relacionadas ao acesso à educação, da luta pelas cotas, da luta por uma universidade pública de fato de qualidade, com a pauta dos trabalhadores. Com a pauta dos trabalhadores que hoje podem e têm de fato as condições de a juventude aliada com os trabalhadores ser a força social de transformação da realidade no país. E nesse sentido, acho que essa Assembleia tem como objetivo cumprir esse papel. O papel de armar a juventude que está nas universidades, que está nos centros acadêmicos, que está na direção das entidades e que é vanguarda nas suas universidades para poder, de fato, que a gente consiga construir o dia 30 e mais, construir um semestre com muitas lutas daqui em diante. Então, para começar aí o debate, são algumas ideias aí para a gente debater. Acho que é muito importante todo mundo também dar a sua contribuição para que a gente possa, de fato, se armar da melhor forma possível, porque o desafio é grande, né, gente? Então, é isso. Valeu!